Boa tarde, pessoal. Hoje eu e a Juliana iremos apresentar o mapa mental sobre micoses. Vamos começar definindo o que seria micose. Micose seria uma infecção causada por fungos que podem acometer a pele, a unha, a cavidade oral, o couro cabeludo e áreas mais úmidas do corpo. Os fungos estão presentes em todas as pessoas, mas o desenvolvimento da micose está ligado a fatores como sistema imunológico enfraquecido, consumo excessivo de açúcar ou alergias. Em geral, ela provoca sintomas como coceira, manchas brancas, rachaduras entre os dedos e deformação nas unhas. Os diferentes tipos de micoses podem ser micoses superficiais, micoses subcutâneas, micoses profundas, micoses oportunistas e micoses orais. O tratamento envolve, além de certas mudanças de comportamento, a aplicação de remédios antifúngicos. Vamos começar falando da aspergilose. Aspergilose é uma infecção oportunista causada por esporos inalados do fungo Aspergillus. Comumente presente no ambiente, os esporos germinam e se transformam em hifas, que entram nos vasos sanguíneos e, com doença invasiva, causam necrose hemorrágica e infarto. Os sintomas podem ser os mesmos de asma, pneumonia, sinusite ou doença sistêmica rapidamente progressiva. O diagnóstico é principalmente clínico, mas pode ser auxiliado por exames de imagem, histopatologia, coloração de esfregaço e cultura. Como podemos ver nessa radiografia torácica, a aspergilose é uma infecção focal, tipicamente no pulmão. Algumas vezes forma uma bola de fungo que se chama aspergiloma, um tumor característico de massas emaranhadas de hifas, com exudato de fibrina e poucas células inflamatórias, tipicamente capsulada por tecido fibroso. Nessa radiografia, podemos ver claramente a presença de um aspergiloma no lobo superior direito. Agora iremos falar das micoses orais. Vamos começar pela candidíase. Aqui no nosso mapa mental eu coloquei 3 tipos de candidíase, tá? Que na minha opinião seriam os mais comuns. Vamos começar pela pseudomembranosa. A candidíase é uma infecção fúngica causada pelo micro-organismo Candida albicans e pode apresentar sintomas como placas esbranquiçadas, que é o caso da candidíase pseudomembranosa, e pode afetar a mucosa jugal, a língua e o palato. O paciente ele sente uma sensação de queimação e pode causar o mau hálito ou a secura na boca. Nessa imagem vemos claramente a presença de candidíase na língua do hospedeiro. Já a candidíase eritematosa, ela é mais comum do que a pseudomembranosa, só que muitos profissionais não conseguem diagnosticar ela corretamente. A candidíase eritematosa, elas são manchas vermelhas que causam a sensação de queimação e podem se localizar na região posterior do palato duro, na mucosa jugal e no dorso da língua. A sensação de queimação é acompanhada pela perda difusa das papilas filiformes da superfície dorsal da língua, resultando em uma aparência avermelhada e careca da língua. Nessa imagem, podemos ver as áreas desnudas irregulares, que são as partes mais avermelhadas, não são as partes brancas, tá? Da superfície da língua, que representam a candidíase eritematosa. O paciente ele havia usado um antibiótico de amplo espectro, o que causou a candidíase eritematosa. Já a candidíase do tipo quelite angular, ela é causada pelo acúmulo da saliva no canto da boca, que fica úmido e favorece a infecção por fungos. Ela é caracterizada por lesões fissuradas avermelhadas e descamação. Pode afetar principalmente os idosos. Agora iremos falar da paracoccidioidomicose, também chamada de blastomicose sul-americana. Ela é uma doença causada pelo agente Paracoccidioides brasiliensis, que é um fungo. Apesar dela apresentar manifestações bucais, ela primeiramente afeta os pulmões, só que os sintomas pulmonares são inespecíficos, como a tosse e a expectoração. Ela também é uma doença eminentemente rural e que tem predileção por homens.
As suas manifestações bucais podem envolver um aspecto granular, eritematoso e ulcerado com fino pontilhado hemorrágico, geralmente denominado estomatite moriforme. Os sítios mais acometidos são os lábios, as bochechas, o soalho da boca, a língua e faringe. O periodonto também pode estar comprometido, só que vai resultar em uma mobilidade dentária. A transmissão da candidíase, ela se dá pelo contato direto, ou seja, pela boca. Já para a coccidioidomicose, como ela é uma doença, né, que afeta primeiramente os pulmões, a sua transmissão pode ser tanto direta quanto indireta, ou seja, pelas vias aéreas. Como eu havia dito anteriormente, elas podem ser combatidas com antifúngicos. Agora eu passo a fala para Juliane, para ela poder explicar os outros tipos de micose para vocês. Boa tarde, pessoal. Vamos ver agora micoses superficiais da pele, que também são chamadas de tíneas. Essas micoses são infecções que são causadas por fungos que colonizam as camadas queratinizadas da pele. Por isso que elas são assintomáticas e não são destrutivas. Essas infecções, causadas por estes organismos, induzem pouca ou nenhuma resposta imune do hospedeiro, geralmente apenas de interesse estético. Agora vou falar sobre a pitiriase versicolо, que é uma infecção fúngica superficial comum. Ela também é muito conhecida como pano branco ou micose de praia. Ela é causada pelo fungo Malassezia furfur e ela produz uma substância que impede a pele de produzir melanina quando exposta ao sol. Já a tínia do couro cabeludo, ela pode ser causada por diversos fungos. Provoca queda de cabelo, psoríase do couro cabeludo, dermatite atópica, alopecia areata, entre outras. A tínia nigra, ela é causada por fungo demácio. Esse tipo de fungo normalmente é encontrado no solo e na vegetação. As manifestações clínicas dessa micose é em forma de mácula, aparecendo como uma mancha escura, de coloração castanha ou negra. É mais frequente aparecer na planta do pé ou na palma da mão, mas também pode aparecer em outras partes do corpo. Agora vamos ver as micoses subcutâneas. Elas são causadas por fungos que crescem no solo e sobre vegetais e geralmente desenvolve-se após penetração do organismo na pele em local de pequenos traumas. A esporotricose, ele é um fungo dimórfico, ou seja, no paciente infectado, encontra-se na forma de levedura e na natureza, o quando crescido numa cultura de laboratório, na forma de filamentos. Quando os esporos do fungo filamentoso são produzidos na pele, normalmente por um espinho, é formada uma pústula local ou úlcera com nódulos ao longo dos vasos linfáticos. As lesões, em geral, é indolor e ocorre uma pequena doença sistêmica. Lesões sem tratamento podem aumentar e diminuir durante os anos. No entanto, pacientes portadores do vírus HIV podem apresentar esporotricose disseminada, afetando os pulmões, ossos e também o sistema nervoso central. Agora, a cromoblastomicose, ele é uma infecção fúngica crônica que afeta a pele e os tecidos subcutâneos. Ele é caracterizado pelo desenvolvimento de nódulos ou placas verrucosas de crescimento lento. Eles são observados nos pés e nas pernas, onde o calor e o ambiente acaba sendo mais úmido. Já a felefomicose subcutânea se apresenta como um cisto inflamatório solitário e as lesões ocorrem geralmente nos pés e nas pernas, embora as mãos e outros locais do corpo possam ser envolvidos. As lesões aumentam lentamente e se expandem num período de meses ou até mesmo anos. Os cistos podem ser firmes ou flutuantes e são, em geral, indolores.
As micoses profundas ou sistêmicas são causadas por fungos patogênicos, adquiridos através da inalação de fragmentos pela respiração, tendo o pulmão como órgão primário da infecção. Esses fungos são, em maioria, saprófitas, ou seja, eles se alimentam de organismos mortos. Entretanto, em alguns indivíduos a doença se dissemina, invadindo outros órgãos, causando lesões nos tecidos e podendo levar à morte do paciente. A histoplasmose é uma doença sistêmica que afeta primeiramente os pulmões. O indivíduo apresenta tosse, astenia, dor retroesternal, acompanhados de aumento dos linfonodos cervicais, fígado e do baço. A infecção se dá pela inalação dos esporos de animais que ficam isolados em cavernas, galinheiros e no solo, como morcegos, galinhas e até mesmo o pombo urbano. Já a criptococose também é uma infecção sistêmica, só que ela acaba afetando principalmente pacientes imunossuprimidos, como pessoas infectadas pelo vírus HIV. O fungo é encontrado no solo e também nos excrementos de pombos e morcegos. Ele acaba penetrando no organismo por via respiratória e se propaga para a pele, próstata, fígado, rins, ossos e o peritônio também, com a predileção pelo sistema nervoso central. E por assim encerro a nossa apresentação. Obrigada a todos.